Bem-vindos à série Caminhos na Psicologia Hospitalar. No vídeo anterior, eu ressaltei o que me motivou a entrar na psicologia hospitalar, qual foi a minha primeira impressão dentro do hospital, como familiar, primeiramente, como é que eu fui apresentado para esse âmbito da atuação do psicólogo hospitalar, o meu primeiro evento que eu acabei participando, a primeira aula, as pessoas que eu conheci. Passei algumas dicas importantes no final, então vale a pena você dar uma conferida se caso você não assistiu esse vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo eu vou falar sobre o meu primeiro estágio em psicologia hospitalar, como é que eu consegui esse estágio, vou falar de todo o percurso desse estágio, vou falar o que aconteceu, o que eu aprendi, o que eu acabei vendo, o que eu vivenciei, e o que portas que foram abertas após o término dessa atuação. Também vou passar algumas dicas importantes e no final vale a pena vocês assistirem até o final, que eu vou passar uma surpresa para vocês que vocês vão gostar a respeito desse estágio. Então vamos lá. Meu pai ele estava conversando com um grande amigo nosso da família e quando ele disse que eu estava no segundo ano de faculdade de psicologia, né, o amigo dele mencionou, poxa, minha filha também é psicóloga, ela trabalha no INCOR, ela é psicóloga hospitalar, ela dá aula, ela é doutora e passou todo o percurso da psicologia hospitalar nela. Meu pai sabia que eu já gostava da psicologia hospitalar, que eu queria entrar nessa área. Aí ele falou assim, que bacana, né? Aí começou a conversar e ele acabou passando o e-mail da filha dele. Na hora eu peguei o papel que meu pai anotou, fui para a sala, peguei meu notebook, já abri a caixa de e-mail, já mandei o e-mail para ela, escrevi direitinho quem que eu era, a minha intenção na psicologia hospitalar, o como eu estava admirado pela área, enfim. Essa pessoa é a Glória Pérez, a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, estava até o final do ano passado, uma grande amiga nossa da família, se tornou uma grande amiga minha, tenho um carinho enorme por ela e uma grande admiração também na área da psicologia hospitalar. E ela passou todos os caminhos, né? Deu algumas dicas, inclusive ela falou assim, poxa, o mês que vem vai iniciar, né, a nova turma para o estágio voluntário de psicologia hospitalar de recreação hospitalar, que é pediatria, adulto, envolve toda a área do hospital. Eu, puxa, que bacana, né? Na hora eu falei, tem um interesse, como é que faz para se inscrever? Ela passou todo o cronograma, ela passou para mim quando queriam iniciar as vagas do processo seletivo, como é que eu fazia para iniciar esse processo seletivo, enfim. Passou um mês, eu recebi um e-mail do INCOR com a ficha de inscrição, fui lá, preenchi, aí uns 2 dias depois eu fui chamado para o processo seletivo, que era uma dinâmica de grupo, uma entrevista de grupo. Participei da entrevista de grupo, foram várias perguntas sobre psicologia, foram várias perguntas sobre mim como pessoa, enfim, várias dinâmicas. E uma das dinâmicas era para pegar uma folha de papel e fazer algo relacionado ao hospital. Então, na época, a primeira coisa que eu pensei? Eu vou fazer um avião de papel, porque eu não sabia fazer dobradura, não podia pintar, não podia desenhar, tinha que fazer alguma coisa com aquele papel. Então, falei que eu era o piloto, que eu estava conduzindo todos os pacientes, todos os familiares desse hospital, porque eu já tinha aprendido, já tinha tido uma noção naquele simpósio que eu fiz, no meu primeiro simpósio, que eu participei no ICESP. Então, já sei a atuação do psicólogo hospitalar, então vamos botar em prática. Falei tudo, expliquei, todo mundo gostou, pude levar o avião para casa. Alguns dias depois eu recebi a ligação, falando que eu fui aprovado no processo seletivo, fui para a entrevista individual e assim eu iniciei o estágio. E como é que era o estágio? O estágio na época era um estágio de 3 meses, era um estágio de rodízio, então eu ficava na pediatria, era sorteio, né? O pediatria, adulto, brinquedoteca, ambulatório, UTI adulto, UTI coronária, UTI infantil, enfim, tinha vários setores do hospital que nós podíamos fazer esse rodízio e em dupla ou em grupo fazer esse estágio. E os primeiros dias eram aulas teóricas, a primeira semana era aula teórica, aula de cardiologia, aula de psicologia hospitalar,
Acabei assistindo seminários dos aprimorandos, que estavam fazendo aprimoramento em psicologia clínica hospitalar no INCOR. Enfim, foram vários caminhos, foi muito legal, aprendi muito naquelas aulas teóricas. Aí depois tinha a apresentação do estágio, como é que funcionava, apresentação da supervisão técnica, dos rodízios, enfim, do serviço, apresentação do hospital, foi muito rico. A primeira semana foi maravilhosa, assim, eu fiquei admirado. Um hospital do SUS, poxa, que hospital organizado, né? Mais um hospital do SUS que é organizado, né? Eu já tirei aquela outra ideia que eu tinha também antigamente, né? E gostei muito. E como é que era o estágio? Eu participei nos 3 primeiros meses, eu participei da brinquedoteca. Primeiro eu fui para a brinquedoteca e lá eu fazia atividades lúdicas com as crianças e adolescentes, tinha videogame, tinha atividade dirigida, então tinha brinquedos voltados ao hospital para nós fazermos atividade lúdica. Nós não brincamos com as crianças, nós fazemos atividade lúdica, nós fazemos atendimento lúdico, avaliação lúdica, tá bom? Enfim, foi muito bom e foi muito mágico. Nessa pediatria tinha uma menininha de 3 anos, era uma menininha que tinha feito uma cirurgia de tetralofagia de Fallot, é uma doença no coração com várias comorbidades, uma cirurgia muito demorada, muito arriscada, com vários possíveis efeitos e riscos no caso, e ela teve um efeito, ela acabou assim afetando a parte emocional dela, então ela não falava mais, ela não expressava sentimentos, ela não chorava, ela não dava risada, totalmente apática e não fazia nada. E o que nós fizemos? Estimulação. Ouvíamos na televisão o DVD da Galinha Pintadinha, cantava com ela, dançava com ela, e foi muito bom. Assim, em 2 meses, por mais que nós tínhamos feito o rodízio depois desse 1 mês, continuamos na brinquedoteca estimulando, né, não só eu, a todo o grupo de brinquedistas, né, da recreação, dos estagiários, e foi muito bom, assim, a primeira vez que ela falou com a gente, foi a primeira vez nós estávamos com ela fazendo essa estimulação. E na época a gente fazia atividades que nós não tínhamos nem noção que seria uma estimulação cognitiva, motora, lógico, tinha supervisão, mas não era bem o foco esse, né? E ela chorou a primeira vez, ela deu risada, nós filmamos, foi muito emocionante. A primeira vez que ela deu risada pra gente, nossa, quase todo mundo chorou, foi muito bom. A mãe chorou, foi emocionante. Então, segundo ano de faculdade, não tinha noção nenhuma clínica, nós conseguimos fazer isso. Tinha estagiário tinha eu da São Judas, da Universidade de São Judas Tadeu, tinha gente da Mackenzie, um grupão da Mackenzie, tinha da FMU. Então, além desse estágio profissional, nós fizemos amizades, criamos um network também de alunos com interesse em psicologia hospitalar. Aí o segundo mês eu fiquei no andar dos adultos, na enfermaria, fazendo uma atividade de recreação com os adultos, então nós levávamos quebra-cabeça, levávamos caça-palavra e também conversávamos com os pacientes, né? Só que nessa conversa, querendo ou não, nós colhíamos o quê? O histórico de vida desse paciente, que na avaliação psicológica nós fazemos isso. Então, querendo ou não, nós estávamos sendo treinados para fazer uma avaliação psicológica. Nós não entrávamos diretamente no contexto do adoecimento, do tratamento, do diagnóstico, não fazíamos condutas terapêuticas de fato, independente da abordagem, porém, nessa recriação, nessa atividade de humanização, no caso, era muito efetiva, porque criava o vínculo, então o paciente ele tinha a liberdade de expressar os sentimentos, se caso ele demonstrasse alguma demanda emocional, de fato, alguma complexidade emocional, nós passávamos para a nossa supervisora e lá os psicólogos atendiam esse paciente. E
em muitos casos tivemos que fazer isso, em muitos casos nós tivemos a percepção da importância de uma avaliação psicológica com esse paciente, de um acompanhamento psicológico. Então nós anotávamos o número de prontuário dele, o nome do paciente e passava para a psicologia. E depois a psicologia dava um feedback para a gente. E era a maioria das vezes um feedback positivo. Então nós tivemos esse aprendizado. E no terceiro e último mês, eu fiquei na UTI adulto. Foi um estágio muito rico, porque é uma complexidade muito maior. A demanda dos pacientes são maiores, eles estão mais vulneráveis em virtude do ambiente. Já vi paciente morrendo, já vi paciente evoluindo a óbito, que eu não tenho atendido, mas eu vi, eu presenciei, eu estava junto com a equipe. Então nós aprendemos a estar junto com a equipe e não ser um psicólogo clínico, por exemplo. Estávamos presentes nesse ambiente. Então nós víamos todo o ambiente da UTI, todo o ambiente da pediatria, todo o ambiente da enfermaria. Então, por observação, né, para esse processo de aproximação suscetiva, nós acabamos aprendendo muito sobre a conduta da psicologia. E dentro dessas atividades nós tínhamos a supervisão teórica. Então, o que era essa supervisão? Essa supervisão era casos clínicos, né, falavam sobre casos clínicos, não a gente que levava. Levávamos textos, artigos científicos referente à brinquedoteca, referente à humanização no hospital, ao adoecimento do paciente. Então discutíamos sobre a área, o que nós achávamos, o que nós estávamos sentindo, o que nós poderíamos fazer para melhorar. Então é como se fosse uma reunião também. E colaborávamos pelo avanço também. Faltava, por exemplo, está faltando tal recurso lúdico, poderia solicitar? Então, por doação, vamos tentar conseguir. Conseguia um monte de coisa também. Então, era muito legal, eu aprendi demais. Depois desses 3 meses acabaram e passou um tempo, eu fui convidado de novo para participar desse mesmo estágio por mais 3 meses. Porque o estágio ele se tornou por 4 meses. Então, no caso, era para eu ficar 1 mês a mais, só que acabei ficando mais um pouquinho, né? Porque falaram, não, pode ficar. Então, ficou eu e mais uma colega do estágio anterior, né, que eu tinha feito. E dessa vez, eu aprendi muito referente a um caso, a parte que eu vivenciei esses 3 meses. Era uma paciente que tinha 21 anos, na época eu também tinha essa idade e acabamos criando um vínculo terapêutico, né? E não só eu, com todo o grupo da psicologia, dos estagiários. E ela foi progredindo e ela acabou piorando. Ela estava na espera de um transplante e no finalzinho do estágio ela veio a falecer. Então foi um impacto muito grande. A primeira paciente que eu tive um vínculo, que eu acompanhei por meses, e ela veio a falecer. Então foi um impacto muito grande para mim, eu não sabia como lidar. Na terapia, lógico, eu lidei com isso, trabalhei na terapia, na supervisão no hospital também. Então foi muito rico por ter esse processo, né, de ela estar bem, com um processo quase de alta, e teve uma piora clínica no aguardo do coração. Então tem todo esse processo do adoecimento, tratamento, que é o sistema quaternário, né? Então a espera para o transplante, chegou o transplante, aí vem a esperança de todos, não só da paciente, porque ela era muito querida, e aí acabou não dando. Então vem a frustração, a sensação de impotência, vem tudo que o profissional mesmo pode sentir, porque ele também sente. Então eu aprendi isso também, foi o primeiro caso de perda, né? Foi a primeira perda de paciente que eu tive no 2º ano de faculdade. Então, olha que estágio rico, que estágio muito rico. Então, participei novamente da pediatria, aí eu fui para o ambulatório. O ambulatório eram crianças que iam fazer exames, fazer procedimentos médicos, fazer avaliação, ou até mesmo os pais dessas crianças que iam fazer exame, porque 6 horas da manhã estava todo mundo lá para fazer fila para passar no pronto-socorro no ambulatório. Então tinha demanda de ambulatório, então eu percebi como é que era a rotina de um ambulatório, né, o fluxo. O paciente entra, faz os exames, é atendido, né, sai com o resultado ou sai com a guarda do resultado. Então mais ou menos como é que
vai ser esse procedimento. Então, nós tínhamos a noção, poxa, aquele paciente ele vai internar para fazer um procedimento cirúrgico, ele vai internar para cuidados. Então, peraí, vamos fazer a ponte, vamos levar para os estagiários que estão na pediatria. Então, passava o caso para eles, poxa, eu conheci tal paciente, é assim, 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 a história de vida dele é assim, e passava para o pessoal da pediatria. Então, tinha, né, esse link, esse contato, essa comunicação. E lá eu conheci a Beatriz do ABC da Psicologia Hospitalar, fizemos amizades, tenho amizade até hoje com ela, e criamos contatos, aquele famoso network. Então, o que eu aprendi nesse estágio? E que dica que eu posso passar para vocês? Todo estágio, por mais que seja voluntário, tem um valor enorme. Se você tiver disponibilidade de fazer 4 horas de estágio, 6 horas de estágio, nem que seja voluntário, ou até mesmo 2 horas, vá, porque vocês vão aprender. Vai estar no currículo de vocês, querendo ou não, vai estar na cabeça de vocês o que vocês vivenciaram. Isso, a vivência, tanto positiva quanto negativa, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém. Então, é o processo de aprendizado. Eu aprendi muito, foi meu primeiro estágio em hospitalar. E olha o ramo de quantas coisas que eu aprendi, que eu vivenciei. Lógico que se eu falasse todos esses 6 meses que eu passei aqui, esse vídeo ia durar 6 meses. Porque foi um estágio muito rico, de muito aprendizado. Então, o que eu aprendi nesse estágio? Aprendi a perder um paciente, esse processo de perda, de luto. Aprendi o que é luto. Aprendi o processo inteiro de tratamento, né? Diagnóstico, descoberta do diagnóstico, tratamento, possibilidade de tratamento, da menininha do primeiro estágio. Todo esse processo de melhora foi o inverso, né? Uma teve uma piora e a outra teve uma melhora do quadro clínico, recebeu alta, deve estar bem até hoje, espero. E é muito bom conhecer pessoas, conheci a Belkis Romana, diretora da psicologia do INCOR, que estabeleceu todo o serviço desde o início. Então, um grande contato, aprendi muito com ela nas conversas, né, tanto formais quanto informais, referente à psicologia, referente à história de vida da trajetória dela, com a Glória também, aprendi muito com ela, adorava conversar com ela, assim que eu saía do estágio, eu ficava meia hora conversando sobre psicologia, sobre trabalho científico, sobre produção, sobre o que é a psicologia hospitalar, e nessas conversas eu aprendia muito, era algo a mais desse estágio, né? O network, então era um plus a mais. Então, façam, se tiver oportunidade, façam, se conseguir fazer, façam, seja remunerado ou não, estejam no hospital de alguma forma. E, bom, e a surpresa que eu ia falar no final é para dizer que esse estágio ainda existe, eu recebo o formulário todo mês, que é do referente à inscrição, né? Passou os 4 meses, eu recebo o formulário para poder passar para as pessoas por e-mail, né? E se vocês tiverem interesse por esse estágio, comentem aqui que eu vou entrar em contato com vocês para vocês passarem o e-mail para mim. Vocês me passando o e-mail, eu vou criar uma listinha de e-mail e assim que lançar o estágio, eu posso mandar encaminhar para vocês ou passar o e-mail do serviço lá deles, de psicologia, para vocês perguntarem, se informarem sobre esse estágio. Então, esse estágio ainda existe. Esse estágio, lógico, esqueci de falar, é para o primeiro ano e segundo ano de faculdade, né? Do primeiro semestre até o 4º semestre. Depois não pode mais fazer. Então, é muito rico, vale a pena fazer, recomendo, super recomendo. É uma grande instituição, uma abrangência enorme. E no finalzinho agora desse vídeo eu vou passar, depois de 7 anos que fiz esse estágio, eu recebi uma mensagem de um paciente, uma mensagem muito bonita que me emocionou assim que eu vi, que eu li, fiquei um bom tempo emocionado. Então, essa é a gratidão, esse é o preço, né, por ser voluntário, não existe dinheiro que paga isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou falar sobre o meu primeiro congresso que eu participei, minha primeira publicação científica na psicologia hospitalar,
no estágio, como é que eu consegui no estágio no Hospital São Luís. Eu vou falar dicas também de como é que vocês podem fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se caso não estejam inscritos no canal, por favor, se inscrevem, acionem o sininho, porque o sininho vai dizer para vocês que segunda-feira que vem, às 18 horas, também eu estarei publicando mais um vídeo da série. Fora os outros vídeos ao longo da semana, claro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos.